Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e ir diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, as leituras vão nos levar a algo que é primordial para a nossa vida espiritual: a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Hoje eu tenho falado, ontem também, é o seguinte: vamos cair na real hoje. Olha o nosso cérebro, nossa mente, tamanho do cérebro, tamanho do ovo de ganso. Olha o universo.
A nossa galáxia é uma delas, né? Tem várias galáxias. A nossa é a solar. O que vocês acham, proporcionalmente, que é a nossa cacholinha diante de um universo desse? Nada. Então, o ser humano que se acha autossuficiente é um tapado, uma topeira nesse mundo. E mais, quem se acha autossuficiente e orgulhoso é uma topeira que destrói a sociedade. Vou dar exemplos. A nossa inteligência, ela só tem grande valor quando é participação da inteligência divina. Aqui tem potencial? Tem. Os santos tiveram grande sabedoria. Por quê? Porque recebem a sabedoria do alto. Recebem a sabedoria do alto. Deus mostra para nós a verdade. A nossa inteligência só é segura quando a pessoa é humilde e deixa que Deus se revele através da sua igreja. Por exemplo, é muito comum achar paroquiano que diz: eu não concordo com isso, eu não concordo com a igreja. O que é a sua cacholinha perto da igreja, meu filho? Vista a sandália, calce a sandália da humildade. Reconheça que você precisa do seu Criador, que te criou para mostrar a verdade da sua vida. E é isso que a primeira leitura fala: coloco diante de ti fogo e água, para que o quiseres tu pode estender a mão. A morte, a vida, o bem e o mal. Como é que você vai decidir bem as coisas a cada dia, se você não sabe nem quem é você? Você não sabe de onde você veio e nem para onde vai. É a igreja e o Espírito Santo, para quem reza, que mostra que você foi criado por Deus à imagem e semelhança. E Deus prepara algo que os seus olhos nunca viram, que é a glória do céu, que é a segunda leitura. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram. Bem, a primeira coisa que eu quero alertar vocês é que nós precisamos reconhecer a nossa miséria, gente. Infelizmente, o dinheiro e a tecnologia têm deixado muitas pessoas iludidas. Gente, pelo amor de Deus, meditem sobre o seu corpo. Basta uma gripezinha te coloca na cama, uma dengue. Imagina uma doença mais grave. Imagina um acidente. Quem é você, criatura? E eu estou falando de ter R$1 na conta e andar de bicicleta, ou R$1 bilhão andar de Dodge Ram. Não muda nada. Essa consciência da nossa limitação, da nossa miséria, vocês têm que carregar o tempo inteiro. Porque a partir do momento que você se conhece, que você não é nada, que você vai ter sabedoria para pedir ajuda a Deus, de reconhecer que você depende de Deus para ser feliz. Por exemplo, vocês têm filhos, netos, alguns casados, estudando fora, outros são crianças que estão aí em algum lugar. A primeira coisa que eu falo para vocês, gente, que segurança que vocês dão agora para seus filhos e netos que não estão aqui? Vamos supor que você tem $2 bilhões na conta. O que isso traz de segurança para o seu filho, seu neto, que você não tem controle agora? Contra assaltos, assassinatos, abusos, acidentes, violências. O que você garante para os seus filhos e netos? Com uma conta de 2 bilhões. Aliás, se você tem uma conta dessa, seus filhos e netos estão correndo mais risco ainda. Não é assim? Você é mais visado a sofrer violência. O que nos dá segurança? O que faz você estar na igreja tranquilo,
com relação aos seus filhos e netos, bisnetos, tataranetos, sei lá o que for. Abandono total na providência divina. Você só tem segurança se você reza, porque só Deus controla tudo. Padre, mas eu conheço muita gente que reza santa e acontece coisas desastrosas. Sim, mas é diferente. Uma coisa é quando o demônio age sem alguém proteger, que não tira bem nenhum. Outra coisa são as pessoas que rezam e obedecem aos mandamentos da igreja, que se Deus permite um mal é porque Ele vai tirar um bem bem maior depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sabedoria do alto, ela vem pela graça. A graça que Deus infunde na nossa mente, nossa alma. Como é que você consegue a graça? Através da missa, dos sacramentos, da confissão, da adoração, do rosário, da leitura da Bíblia. Eu falo isso sempre o tempo inteiro. Então, olha só, gente. Olha a loucura do povo. Nós temos aqui, hoje, pelo IBGE, uns 25 mil habitantes. Mais de 50% teoricamente são católicos. Quantos que vêm à missa dominical todos os domingos? Gente, o que adianta você acordar de madrugada e dormir tarde? Seja para plantar roça, para colher, principalmente na época de plantar e de colher, né? Que ninguém vem à missa domingo, porque acorda cedo no domingo. Não, temos que plantar, temos que colher. Aí não vem à missa. Aí não reza nem um terço. Aí não lê a Bíblia. Não fala com Deus. Está lá, trabalhando no suor. Para de repente acontecer o que aconteceu com um que era paroquiano meu, que o trator pegou um fio de energia, e ele foi tentar mexer no trator e morreu. Para no final do dia, à noite, você pegar um diagnóstico de doença grave, e tudo que você fez não vai servir para nada, a não ser para dar briga familiar. Para você não rezar e proteger seu filho e seus netos do mal que tem aí você descobre que seu filho, ou uma tragédia como essa, né? Mas seu filho foi assassinado, seu filho foi roubado, sua filha foi violentada, porque você não rezou para proteger sua família. Você simplesmente juntou coisas que não vão servir a nada, que não te dão segurança nenhuma. E mais, ai, se aquelas almas que estão eu fui no cemitério pela primeira vez aqui em Bom Jesus essa semana para rezar pelas almas. Demorei, né? Eu vi um monte de mausoléus belíssimos, né? Mas se aquelas almas voltassem aqui, eu queria que só duas ou uma voltasse numa missa dessa aqui, que estivesse no inferno, gritando, e falasse para vocês: loucos, o que vocês estão fazendo dessa vida? Depois vocês vão ser julgados. Trabalha dia e noite para juntar bens, não faz caridade, nem na igreja, nada, e depois morre pesada a alma para o inferno. Família destruída. Isso tudo, gente, é falta de sabedoria do alto. O povo que está lá fora, sem Deus, que não reza, é um bando de barata tonta. O que eles tentam fazer para ser felizes? Que é outra coisa que eu quero que vocês guardem. Presta atenção. Deus não é bobo. Ele colocou o desejo de ser feliz em cada coração, porque só é feliz quem Ele quer. Deus nos criou. Eu sou médico, eu nunca vi meu coração, nem meu pulmão, nem meu rim, nunca vi nada. Nada do meu corpo. Quem criou foi Ele. Se não tivesse estudado, eu nem sabia o que o rim fazia, nem para que serve fígado, nem glândula pituitária, hipófise. Eu nem ia saber que eu tenho isso, porque quem sabe é quem me criou. E esse que me criou, que te criou, botou o desejo de ser feliz. Ou seja, a felicidade é um dom de Deus. Quando eu falei que você acorda cedo para trabalhar e dorme tarde, eu estava falando do Salmo 126 ou 127, alguma Bíblia,
que diz assim: de que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, para buscar com o suor do rosto o que eu dou aos meus enquanto dorme. Os que rezam recebem a felicidade do alto, por isso que não precisa nem ter saúde. Nós temos os santos, a irmã Cecília lá de Argentina, que são felizes mesmo doentes, com doença grave, com dor. Nós não vamos ficar imunes da morte, mas nós vamos morrer de uma forma diferente. Deus nos dá uma graça para suportar as atrocidades da vida, e além disso nos dá a vida eterna. É loucura o que a sociedade está fazendo, esse afastamento de Deus na família. Hoje uma criança aqui falou uma coisa que eu nem tinha falado. Ela disse: rezem antes de comer. Quais famílias de vocês estão rezando para comer junto? Muitos não estão nem comendo juntos, nem almoçando, nem jantando, nem tomando café, todo mundo destruído. Os filhos não rezam, não pedem bênção mais. O relacionamento conjugal, gente, a coisa mais simples do mundo é um casal decidir não ter brigas. Mas o que eu mais atendo é humilhação de marido, principalmente, falando o defeito da esposa, se é feia, se é enjoada, se eu te largar, ou que ela não coloca nada dentro de casa. Vice-versa, mulher também, que às vezes ganha mais que o marido, e fala que o homem não presta, dando patada um no outro, ao invés de elogiar, falando críticas. Gente, que loucura é essa? Se você não é capaz de elogiar seu cônjuge, cala a boca. Pelo amor de Deus, o que você ganha de ficar destruindo o seu cônjuge, perto dos filhos? Isso é falta de sabedoria. Você não ganha nada com isso, nada. Outra coisa, eu estou atendendo muita gente que está quebrando, e a esposa nem sabia. Aí o marido fala: ela não entende de economia. Gente, a batalha nossa é contra Satanás. Satanás é infinitamente mais sábio e forte que nós. Você só vai proteger o seu negócio se você partilhar com o seu cônjuge e rezar juntos. Olha, meu bem, estou com esse negócio, vamos rezar para ver se Deus quer isso. Vamos pedir para Ele tirar esse negócio da frente, se não for vontade de Deus. Não é questão de saber economia, gente. Vocês não aprenderam ainda. Eu já disse hoje cedo e repito: como eu não conheço ninguém em Bom Jesus ainda, eu posso falar e não vai ser indireta para ninguém. Pegue os poderosos de Bom Jesus que não rezavam, que não iam à igreja. O fim de vida desses benditos, como é que foi desgracento. Pega a história deles, todos. Vê o fim de vida deles. Quantos desastres, quantas brigas, quanta depressão, quantos adultérios, quantas separações, quanto desespero, quanto falta de sentido. Mas uma cambada de gente continua indo atrás, largando de rezar para juntar dinheiro e depois acabar o fim de vida destruído. Isso não tem lógica. É difícil alguém rezar 1/3 por dia. E não vem falar que é falta de tempo, não. Porque eu atendo pessoas que quando entra de férias reza menos. É falta de pedir a graça, de decidir, né? O sacrário está vazio o tempo inteiro. Quase ninguém vem aqui adorar. Qualquer coisa é motivo de largar a missa. Vocês estão perdendo algo extraordinário, a glória que Deus tem para nós. Basta seguir os mandamentos, rezar em família, ser humilde, querer melhorar, né? A caridade, dízimo, ajudar os pobres. Mas para que acumular bens e bens e bens e bens e bens e bens? O que você ganha com isso? Isso também é falta de sabedoria. Então, se você entende que a graça vem pela oração e a sabedoria, aí sim você consegue viver o evangelho. Mesmo a lei fala para não matar, mas se você tem a graça, você não vai só não matar, você vai querer o bem da pessoa, não é isso? Em verdade, portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, você que não sabe do assunto da igreja, não dê opinião que você não tenha certeza.
Eu já ouvi muita gente, quando mulher é abandonada pelo marido, sem saber se houve um casamento de verdade, falando para arrumar outro homem, falando que a igreja ser contra anticoncepcional e DIU, não, isso é do passado. Gente da igreja, tente aprender o porquê das coisas. Por que não pode cobiçar? Aqui fala que não pode nem cobiçar a mulher, não é nem adultério, nem cobiçar. O nosso corpo tem um valor inestimável de glória, e nós nascemos para nos doarmos uns aos outros. Cobiçar o corpo para o prazer é pecado grave, até para o marido com a esposa. Então, o nosso corpo não foi feito para ser usado. Quem busca o prazer pelo prazer, passa rápido, entra em vício, aí começa a buscar coisas, sex shop, buscar adultério, swingers, porque o prazer pelo prazer, ele acaba. O prazer não foi feito para ser buscado pelo prazer, o prazer é para buscar algo maior. O prazer sexual é para gerar uma vida, uma família, e a família nos dá fadiga. É fadigoso criar um filho, mas isso que dá sentido à vida. Amar, sofrer. Então nós temos que pedir, pelo amor de Deus, nos dê sabedoria, Senhor. Olha aqui, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, quem se encoleriza com seu irmão já vai ser condenado. Você tem que buscar a graça para querer o bem, né? Depois fala para, se tem gente que é contra você, você deve ir lá reconciliar-se com seu adversário. Se ele não quiser, tudo bem, você fez sua parte, reze por ele. E aí aqui fala, o juiz vai te entregar ao oficial de justiça, e depois do julgamento você vai ser preso, e dali não vai sair sem pagar centavo por centavo. É o purgatório. Aqui mostra que existe purgatório, porque o inferno ninguém sai, não é isso? Depois fala do olhar, se o olho é ocasião de pecado. Se você está no vício do adultério, da fornicação, educa seu olho, para de ficar olhando para os lados. O homem que é adúltero é um escravo, ele não consegue andar com a esposa sem ficar olhando se tem mulher, sem querer já mexer com outras, não consegue conversar com a esposa de olho a olho, escraviza. Por isso que muitas vezes o bobão perde tudo que tem, porque a mulher aproveita que está tapado pelas paixões da carne e rouba tudo dele. Quantos e quantos casos desses a gente vê por aí? Perde completamente a visão da realidade, porque as paixões, o vício, te deixa cego. Você não vê a vida real, você não vê o que está acontecendo, o que o outro quer de você. Quem faz isso é a sabedoria. Depois aqui fala do divórcio. Aqui é uma área que eu quero explicar para vocês. O casamento, quando ele é rato e consumado, quando é um casamento de verdade, duas pessoas livres, que não mentem, e depois tem relação sexual na lua de mel, esse casamento não pode ser anulado nunca. A igreja não tem poder de anular casamento. Agora, o que está acontecendo hoje é que muitas vezes os padres deixam a desejar, a catequese, os pais, e muita gente casa sem nenhum tipo de conhecimento de nada. Às vezes casa, separa, depois casa de novo, tem filhos e se converte. Aí vê no meio de uma situação irregular. A igreja pede que nesses casos não separe, porque a criança vai ter outro trauma. O que você tem que fazer? Rezar mais, fazer comunhão espiritual, não comungar. Não comunguem. Isso vai piorar a sua alma. Ah, mas eu tenho direito. Você pode receber a graça extra-sacramental com a comunhão espiritual. Teve gente que não acreditou em mim e um dia teve uma experiência mística, sobrenatural. E ela falou, não, realmente Deus está comigo na comunhão espiritual. E tentar ver se tem algo que dá nulidade matrimonial. O que é a nulidade matrimonial? Declarar que um casamento não foi verdadeiro. Quais são os casos, padre, que dá nulidade matrimonial? Por exemplo, casar forçado, ou porque estava grávida, ou porque o sogro e a sogra pressionou, ameaçou de morte, ou casar por causa do dinheiro,
Tanto o homem como a mulher, casar pelo dinheiro não é casamento de verdade. Ou casar pelo status, ou casar mentindo da sua vida pregressa, já foi casado, teve filho e não conta. Ou que tem uma doença psiquiátrica e esconde, ou é estéril e não conta. Tudo isso deixa o matrimônio nulo. Aí, na hora do casamento, todo mundo fala sim. Você quer casar? Quero. Mas depois a igreja vai investigar se realmente houve um casamento de verdade ou não. Então até lá, rezem, venham pode fazer leitura, pode participar das pastorais, rezem mais quem é de segunda união, e entrem com o processo de nulidade para ver se tem algum motivo. Tem advogados eclesiásticos que fazem isso, né? Então vocês não são excluídos da igreja. O fato de não poder comungar não te exclui. Você pode receber a graça extra-sacramental. E se você não tem filhos e tem segunda união, repense. É melhor viver separado, ou a igreja também permite que você comungue se você decidir não ter relação sexual. Eu acompanho alguns casais de segunda união que depois que se converteram, decidiram não ter mais relação sexual para poder comungar. Isso é possível. Chama matrimônio josefino, no caso, né? Porque é a mesma coisa que São José fez com Maria, não tinha relação sexual. Era a Sagrada Família. Se vocês não conseguem isso, vai rezando e vai participando e fazendo comunhão espiritual. Mas os casais de segunda união são bem-vindos. Mas vocês têm que rezar mais, participar mais da missa, rezar o rosário, pedir a Deus misericórdia para dar nulidade, para sair a nulidade rápido no tribunal, né? E assim por diante. Então aqui são coisas, gente, que se você não tiver a graça de Deus, você não consegue. Eu sei que viver a fidelidade não é fácil. Viver tratando bem o cônjuge, o filho, não humilhar filho, não humilhem filho. Não fala que filho não presta. Não fala que não deveria nascer do seu... Por que esse menino nasceu de mim? Não faz isso. Reze e impõe as mãos uns sobre os outros. Eu estou vendo que vocês estão trazendo água benta. Joga água benta em todo mundo da família, na casa inteira. Joga água benta no que está pulando a cerca todo dia. Uma hora ele tropeça, tanta água benta. Porque o negócio é batalha espiritual. Eu ia falar que também vai acontecer outra coisa se você jogar água benta, mas não pode falar explicitamente. Joga água benta, reza, faz jejum, luta pela sua família, protege a sua família com a oração. O seu dinheiro não te dá segurança e ainda vai te condenar. Eu não estou falando que você não pode juntar dinheiro, desde que você ajude os pobres, a igreja, seja caridoso, e você primeiro reze, venha às missas, adorar, rezar o terço. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Um monte de família destruída. Uma coisa que eu atendo de vez em quando também. Pessoas que chegam na idade de 60, 65 anos, chegam até mim: padre, a minha família está destruída. O meu pai largou minha mãe com 70 anos por um adultério. A minha mãe está passando com depressão, não quer sair de casa. O meu irmão está com ódio do outro. O meu outro está doente. Aí eles falam assim: padre, nós somos trabalhadores. Nós acordamos de madrugada, honestos. Por que que Deus faz isso conosco, permite isso? Por que que a minha família está destruída, padre? Aí eu falo assim: tudo bem, vocês são trabalhadores honestos? Somos. Nós nunca demos o cano em ninguém. Nós trabalhamos desde pequenininho, acordamos 5 horas da manhã. Aí eu começo a perguntar: você ia à missa todos os domingos? Ah, era difícil. Vocês rezavam o terço, o rosário? Não. Lia a Bíblia? Não. Confessava? Não. Participava dos encontros? Não. Falei: então você vai cada vez mais piorar e ainda tem chance de vocês tudo ainda ir para o inferno. Não basta ser trabalhador honesto, vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas. Guardem isso. É loucura o que o povo lá fora está fazendo. Eu tenho dó de gente rica que não reza, porque se inebria em viagens, em relações sexuais para todo lado, comida. Tem gente hoje que fica viajando só tirando foto de prato de comida. Coisa que depois dura 1 segundo o prazer e depois vocês viram o quê? Não pode falar as palavras que eu quero, né? Cocô.
Não interessa se você comeu aqui um arroz com galinha ou no restaurante mais chique da Europa. Vai tudo virar cocô. E você com grande expectativa que isso vai te fazer feliz. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos sendo levados a um monte de tapadice. Feliz é a pessoa que não preocupa com o que come. O que tiver, come. Essa pessoa é feliz. Que não precisa de Coca-Cola. Que não precisa de coisas. Essa pessoa que domina a si mesmo. Que é capaz de amar. Tudo que você deixa seu corpo. O que o dinheiro dá é algo para o corpo. Tudo que você não põe limite ao corpo se transforma em escravidão. Tudo. Você vai jogar canastra. É pecado? Não, mas tem gente que joga canastra todo dia. Vai jogar truco todo dia. Jogar futebol todo dia. Beber todo dia. Você vira escravo de tudo, de todos. Você nasceu para ser livre. E a liberdade é dominar a si mesmo. Com a graça de Deus. Ninguém consegue dominar a si mesmo sem a graça. Bem, eu estou aqui tentando quase que vomitar um tanto de coisa para mostrar que quem não tem Deus é um tapado, uma topeira, uma barata tonta, com R$1 na conta ou com $1 bilhão, com casa de aluguel ou 10 mil alqueires de soja. Barata tonta. Todos vão cair na mesma vala, comido pelos mesmos vermes, mas vai ser julgado por aquilo que fez para Deus e de caridade. Acordem enquanto é tempo, que Nossa Senhora deu um jeito de dar um choque em vocês, e proclamar lá fora, trazer mais barata tonta para dentro da igreja, falar, essa vida sua não tem sentido nenhum, vem para a igreja enquanto é tempo. Que Nossa Senhora nos ajude, assim seja.